Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 27, volume 4, 51, 27 de janeiro de 1901. A firmeza da fé está na firmeza da caridade. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus quase se fez ver, e não sei por que me disse: minha filha, toda a solidez da fé católica está na solidez da caridade, que une os corações e os faz viver em mim. Depois, lançando-se em meus braços, queria que eu o reconfortasse. Tendo feito por quanto pude, logo ele me fez isso e desapareceu. Então, muito interessante que ele fala, né, que a solidez da nossa fé católica está na solidez da caridade, que une os corações e os faz viver em mim. Nossa, eu não sei explicar isso não. O que quer dizer isso? É muito forte isso, hein? Firmeza da caridade. O que quer dizer isso? Porque, nossa, é muito grande, né? Muito grande a nossa fé católica estar sólida há 2000 anos e ele falar que está tudo dentro da caridade. O amor que nos une. Caridade. Então, eu não sei explicar, gente. Deixa pro coração de Jesus, né? Deixa no coração de Jesus. Amanhã, se ele quiser falar mais, a gente ouve. Mas é muito interessante. Eu achei muito bonito isso. 452, 30 de janeiro de 1901. As virtudes, os méritos de Jesus são tantas torres de força, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade, o veneno do interesse. Esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas de diferentes condições, sacerdotes, monjas, leigos, e Jesus, dando um doloroso lamento, me disse: minha filha, o veneno do interesse entrou em todos os corações, e como esponjas ficaram encharcados deste veneno. Este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos. Minha filha, o que não cede à luz da verdade e à potência da virtude cede ante um vilíssimo interesse, e as virtudes mais sublimes e excelsas, ante este veneno, como frágil vidro, caem, feito em pedaços. E enquanto dizia isso, chorava amargamente. Agora, quem pode dizer o rasgo da minha alma ao ver chorar o meu amorosíssimo Jesus? Não sabendo o que fazer para que deixasse de chorar, disse disparates. Meu amado, não chores. Se os outros não te amam, te ofendem e têm os olhos cegos pelo veneno do interesse, de modo que por ele ficam todos embebidos, e estou eu que te amo, te louvo e olho como imundície tudo o que é terreno, e não anseio mais que a ti. Por isso deveria ficar contente com o meu amor e deixar de chorar. E se te sentes amargurado, derrame em mim tuas amarguras, que estarei mais contente, antes que te veja chorar. Ao ouvir, deixou de chorar. Derramou um pouco e logo me participou as dores da cruz, e depois acrescentou: minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem em minha paixão são tantas torres de fortaleza, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas o homem ingrato, fugindo destas torres de fortaleza, apoia-se na lama e é conduzido para o caminho da perdição. Então Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então importante esse trecho aqui. Então esse veneno do interesse deixa Jesus muito amargo, né? Ele chora Nossa Senhora, ele chora muito, muito mesmo, né? Então é muito triste, meu Deus, deve ser uma tragédia. Mas é realmente, a gente tem que olhar para nosso coração e ver se a gente tem algum interesse. O que seria veneno de interesse, gente, para nós, né? É a gente ser querido pelo padre, você fazer as coisas na igreja assim, com a intenção de ser vista por alguém, sabe? E aí conseguir, né, a atenção das pessoas. Eu tô na pastoral familiar, então eu poderia usar o veneno do interesse. Por exemplo, participando do Rosário.
Um dia Jesus, eu perguntei para ele assim, o senhor quer que eu vou no rosário? Mas Aline, você não vai, né? Você não é de rezar rosário. E então assim, você vai por interesse. Se você for, eu sei que vai ser por interesse. Então é melhor você fazer os seus atos na divina vontade aqui em casa, que são mais do que rosários, né? E deixa quieto, né? Porque assim, eu entrei na pastoral familiar de novo, né? E lá tem uma turma que reza o rosário. E aí quem vai nesse rosário se torna, né, os queridinhos ali dos chefes. Então aí eu tive o interesse de ir e de chamar o Alan, até falei, vamos lá rezar o texto, até enganei meu marido um dia. Aí Jesus falou assim, isso aí ó, não vai dar certo. Realmente, Jesus não queria que eu fosse, e né? E aí Jesus falou assim, você vai por interesse, vai ser por interesse. Jesus falou para mim no meu coração. Eu falei assim, então tá, Jesus, tá certo. Né, por causa que você está querendo mostrar que você é tanto quanto eles, que gosta de rezar pela família, que não sei o que lá, mas você já está fazendo, né, mais do que isso, mais do que rosário, calma. Né, o seu viver na divina vontade é muito mais importante, é uma intercessão muito maior. Né, em todo lugar onde você está, a sua intercessão é maior, né, em direção à paróquia, em direção à pastoral familiar, em direção à pastoral do canto, em tudo que você participa, a sua intercessão é a maior. Você tem que acreditar nisso, por ser filha da divina vontade. Eu falei, tá bom, Jesus, eu fico com o Senhor, eu fico na sua opinião, não vou ficar na minha. Então, tem que conversar muito com Jesus para você não cair no veneno de interesse. Ele é sutil, ele pega os corações mesmo e ficam lá como esponjas encharcados deste veneno. Ele é pestífero, penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos, em todo lugar. Então é muito sério, né? Então é um exemplo para você, né, entender. E aí ele ficou triste demais por causa disso, né? Ela tentou agradar ele aqui, depois ele disse que as virtudes e os méritos adquiridos para o homem na paixão são tantas torres de fortaleza, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas infelizmente o homem é ingrato e foge dessas torres de fortaleza e apoia-se no pecado, na lama, né, nos interesses, nessas coisas, e é conduzido para o caminho da perdição. Então a pessoa está apoiando em pessoas, apoiando assim. Quando você tem o veneno do interesse, você está apoiando na opinião de alguém sobre você que vai te apoiar, que vai dizer que você é bom, que vai, entendeu? O veneno do interesse tem a ver com pessoas, você confiar em pessoas e não confiar em Deus. Então, ele está falando aqui que ele morreu, ele, né, por nós, na paixão. Ele conseguiu virtudes, méritos adquiridos como torres de fortaleza para você se apegar a ele. Ele é seu apoio para tudo, mas você vai, foge dessas torres de fortaleza e se apoia em pessoas, se apoia na lama, se apoia no pecado, né? No interesse das pessoas ali. E aí você se conduz para o caminho da perdição se você viver assim. Então é muito sério. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A firmeza da fé está na firmeza da caridade. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus quase se fez ver, e não sei por que me disse: minha filha, toda a solidez da fé católica está na solidez da caridade, que une os corações e os faz viver em mim. Depois, lançando-se em meus braços, queria que eu o reconfortasse. Tendo feito por quanto pude, logo ele me fez isso e desapareceu. Então é interessante, né? Que a Luísa também fala que não sabe como explicar, né? Não sei por que me disse isso, né? Que ele vai falar assim, minha filha, toda solidez. Solidez é firmeza, né? É algo firme, estável, né? Então, essa firmeza da fé católica, ele está falando da fé católica mesmo, né? Os cristãos, né?
Então, essa firmeza que a gente vê na fé católica, ela está na solidez da firmeza da caridade. Bom, não vou falar o que veio na minha cabeça, né? Mas não sei se tá certo, né? Que se a gente for ver o que prova a própria fé, né? Porque eu tava vendo o discurso lá do cristão versus os ateus lá, né? Aí ele foi e falou, olha, na sociedade onde desenvolveu o cristianismo, nessa sociedade é onde mais se respeita a dignidade humana, porque antes era barbárie, antes era selvageria, entendeu? Então não tinha amor, não tinha respeito ao próximo, não tinha essa moralidade, nada disso desenvolvido, né? Era barbárie, né? E onde entrou, né, a sociedade que teve o cristianismo, é a sociedade onde mais se tem respeito à liberdade, à dignidade humana, em que as pessoas realmente são vistas como pessoas, e não como animal, e não como coisas, né? Que antes não tinha respeito nenhum, nada de respeito à dignidade humana, de leis, de nada. E te falou, a sociedade em que as pessoas têm liberdade verdadeira para viver, né? Pode reparar que onde tem a fé, é onde as pessoas mais têm liberdade para viver e fazer suas escolhas. Porque a fé dos cristãos nunca impôs nada para ninguém. Ela convida, ela chama, né? Ela incentiva, mas ela não impõe. Então, o verdadeiro bem você percebe que as pessoas que realmente têm liberdade para viver a vida delas é na sociedade onde tem o cristianismo, onde não tem esse bem, né? É matança, é imposição, né? É desrespeito à liberdade das pessoas. Então é tragédia. Eu estava falando isso com um ateu, né? Achei interessante, porque realmente é verdade. Porque aí eu não sei se tem um pouco a ver com isso, porque está falando assim que toda a solidez da fé, eu acho assim que o que mostra a fé, a firmeza da fé está na firmeza do bem, da caridade, porque quem vive da fé, que tem Deus, são pessoas firmes também no bem, não são pessoas que vai matar, não são pessoas que vai fazer imposição, não são pessoas que vão desrespeitar o próximo, ao contrário. A fé, quando ela é firme, quando a gente é estável nela, quando a gente tem Deus, isso nos leva a viver também bem uns com os outros, né? Nos leva a respeitar uns aos outros, nos leva a tratar o outro com dignidade, né? A respeitar a liberdade do outro, a fazer o bem, a ajudar o próximo, né? Então, a gente percebe isso onde tem a fé católica, a gente percebe muito forte a caridade também, é como as duas coisas andam juntas, e uma coisa justifica a outra. Se você vê aquela pessoa ali é cristã mesmo, você vai perceber porque ela faz o bem. E, e onde não tem verdadeira caridade, você vai perceber que realmente essa pessoa não ama a Deus verdadeiramente, né? Porque a pessoa não tem caridade com o próximo. Então, você percebe muito claro, uma justifica a outra, foi o que eu entendi, entendeu? Aí fala, na solidez da caridade que une os corações e os faz viver em mim. Eu entendi isso, né? Então, deixa eu ver o próximo aqui. As virtudes, os méritos de Jesus são tantas torres de força, nos quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. O veneno do interesse. Esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas de diferentes condições, sacerdotes, monjas, leigos, e Jesus, dando doloroso lamento, disse: Minha filha, o veneno do interesse entrou em todos os corações, e como esponjas ficaram encharcados desse veneno. Este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos. Minha filha, o que não cede à luz da verdade e à potência da virtude, cede ante a um vilíssimo interesse. E as virtudes mais sublimes e excelsas ante esse veneno, como frágil vidro, caem feitas pedaço. Enquanto diz isso, chorava amargamente. Agora, quem pode dizer o rasgo da minha alma ao ver chorar o meu amorosíssimo Jesus? Não sabendo o que fazer para que deixasse de chorar, disse disparates.
Meu amado, não chores. Se os outros não te amam, te ofendem e teus olhos cegos pelo veneno do interesse, de modo que por ele ficam embebidos, estou eu que te amo, te louvo e olho como imundície tudo que é terreno, e não anseio mais que a ti. Por isso deveria ficar contente com meu amor e deixar de chorar. E se sentes amargurado, derrama em mim as tuas amarguras, que estarei mais contente antes que te veja chorar. Ao ouvir-me, deixou de chorar, derramou um pouco e logo participou as dores da cruz e depois acrescentou: minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem em minha paixão são tantas torres de fortaleza nos quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas o homem ingrato, fugindo dessas torres de fortaleza, apoia-se na lama e é conduzido pelo caminho da perdição. Então Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesmo. Então, o nosso apoio deve ser só Jesus, ele que tem todo mérito e virtude, né? Todo bem. Então, ele já deu nele, na vida dele, já deixou nele tudo o que nós precisamos, né? Então, o interesse, como estava sendo explicado na meditação, está sendo sempre ligado a pessoas, né? A opinião que a pessoa vai ter de você, né? Então, sempre tem algum pensamento assim, né? Que a pessoa tem, né? Sobre o que o outro vai pensar, né? Então, quando ele vai se propor fazer alguma coisa, ele pensa no que as pessoas vão ver, né? No que as pessoas vão considerar ele. Então, isso é interesse. Interesse de ser bem visto, interesse de dar satisfação pro outro, né? Eu tenho que estar aqui nessa pastoral para todo mundo perceber que eu sou fiel, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, assim, o interesse de mostrar ali que você é um bom cristão, uma pessoa perseverante, uma pessoa de oração. Então, sempre assim, tenho a visão do outro, né, sobre si. E Deus, a verdade, o que Deus sabe, que só Ele é bom, porque a verdade é que só Deus é bom. A verdade é que tudo tem que ser para a honra dele, que nós não somos nada, né? Então, assim, se a verdade for a única coisa que faz a pessoa fazer qualquer coisa, que é por Deus, que é porque Deus está pedindo para ela, que só importa o que Deus pensa, se a única coisa que se é a luz da verdade que está na mente dela é que ela tem aquela informação que Deus quer aquilo dela, acabou, né? Porque quando vem aquele pensamento em direção às pessoas, aí já é perigoso, né? Em direção a dar satisfação para o humano, né? Aí já é um interesse. E Jesus falou: esse veneno está em todo lugar, na igreja, né? Nos sacerdotes, nos religiosos, nos leigos. Então, é uma coisa muito sutil, disfarçada de bem, que a pessoa acha que não tem problema. Mas lá no fundo é um desejo de ser querida e amada e considerada pelas pessoas, né? Que a pessoa tem. E isso é perigosíssimo, né? Porque a pessoa deveria se importar só com o que Deus pensa, só com o que Deus vê, e não importar, porque às vezes ela até vai ter alguma atitude que aos olhos das pessoas não é bonito. Que aos olhos das pessoas às vezes pode ser até feio, mas Deus quer exatamente aquilo de você. Entendeu? E que por exemplo, dizer não para alguém, né, diante de um compromisso. Se na hora que a pessoa te chama, você pensa já nela, que ela vai ficar chateada se você falar não, então você pensou nela. Agora, se na hora você pergunta para Deus se é a vontade dele, você está preocupada com a verdade. Você está preocupada com o que Deus quer, o que Deus considera. Então, é assim que a gente tem que caminhar, se apoiando em Jesus, em tudo. Jesus, é o que o Senhor deseja? Senhor, é a sua vontade? Não a vontade das pessoas, não o que elas vão achar mais bonito, né? Mas o que Deus deseja, né? Para escapar dessa porcaria desse trem, né? Que fala que todos têm, né? Esse interesse, todos têm esse desejo de ser querido, amado, considerado. Então tem que escapar dessa tendência a amar, né? Desse veneno que penetrou em tudo, né? E penetrou em todos, né? E a gente tem que escapar disso, né? Desse não pensar em si mesmo nunca, né? E nem no que as pessoas, na opinião das pessoas sobre nós, né? Que é muito perigoso isso. É muito, né? Tava até orientando a pessoa assim no novo grupo, né? Que ela tava falando assim, ela ouviu a partilha de uma das meninas, aí ela falou, ai, o meu emocional está muito abalado, ela falando que o emocional dela tá abalado demais, porque na pastoral lá ela está sendo rejeitada, porque ela é ministra da Eucaristia,
e a outra ministra, que é a coordenadora dos ministros, não larga o osso. Já era para ela ter passado o cargo de coordenação para ela, né? Porque parece que ela é a única pessoa que tem interesse em pegar o cargo. E a moça lá tá segurando o osso lá da coordenação e não passa para ela, e isso está abalando o emocional dela. Falei, você tem que pensar, você tem que refletir. Você mostra claramente que você tem interesse próprio. Porque quem vive na divina vontade não tem interesse próprio, não. Tanto faz, tanto fez. Esse tipo de coisa, né? A pessoa não fica almejando nada na terra, não. Isso é lama, né? Querer um cargo, querer uma coordenação. E quando ela falou que aquilo abala o emocional dela, isso mostra claramente que é interesse humano fortíssimo da parte dela, né? Eu fui expliquei para ela, né? Orientei ela, então assim, a pessoa chega ao ponto de falar que o emocional dela tá abalado porque ela não é chamada para ser coordenadora. Isso é assustador, né? Então é perigosíssimo esse trem, esse trem do interesse, né? Isso mostra claramente, né? Perigosíssimo. Então é isso. Pensando assim também, né? A firmeza da fé está na firmeza da caridade. Porque a fé é Deus, né? Então, o sinal de que assim, a pessoa realmente está firme em Deus, que Deus está no coração dela, reina, né? Realmente é por Deus, ela vai ter a verdadeira caridade, a firmeza na caridade também. Você vai ver um sinal muito grande da conexão dela com Deus, vai ser a caridade, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ela vai ser uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, né? E o próximo também, mas o próximo é em Deus, né? Da forma correta, direcionada, como Deus ensina, né? Então ela vai amar o próximo em Deus, da forma que Deus deseja que ela ame. Então isso é um sinal muito grande da firmeza da fé dela, né? Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho ao Senhor na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 21 de novembro. Volume 4, capítulos 51 e 52. Capítulo 51, 27 de janeiro de 1901. A firmeza da fé está na firmeza da caridade. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus quase se fez ver, e não sei por que me disse: minha filha, toda a solidez da fé católica está na solidez da caridade, que une os corações e os faz viver em mim. Forte, né? Então, toda a firmeza da igreja, da fé católica, né? A fé, então, aí a gente entende também, né? Porque tantos anos, né? Mais de 2000 anos, e ela firme, sólida, né? Então, essa firmeza da fé, né? Que apesar dos tempos e tantas coisas aconteceram de lá para cá na igreja, e a igreja se mantém firme, né? A fé da católica é firme, né? Mas tudo isso que Jesus está falando, toda essa firmeza na fé católica, na fé em Deus, é a caridade, o amor, né?
É a firmeza do amor, meu Deus, que une, ó, os corações. Então, a caridade é que faz unir os corações e fazer, né, as almas viverem dele, né? É muito interessante, né? É muito interessante, porque depois de tanto tempo, 2000 anos, e a igreja nessa firmeza, né? A fé católica numa firmeza tão grande, né? Depois de tanta coisa, eu acho isso tão incrível, a gente pensando assim na história da igreja. Meu Deus, quanta coisa aconteceu, quanta coisa, mas quanto mais coisas acontecia, mais as pessoas se firmavam na fé católica, né, na fé em Deus por esse amor, né? É tanto que, né, a igreja tem tantos mártires, né? É o amor. O amor é tão grande que é uma fé inabalável, né? É esse amor, na firmeza do amor, ao ponto de dar a própria vida, né? De morrer por esta fé, né? De morrer por Deus. É muito grande isso, né? Muito forte mesmo. Depois, lançando-se em meus braços, queria que eu o reconfortasse. Tendo feito por quanto pude, logo ele me fez isso e desapareceu. Então, assim, é muito linda, né? A fé católica, meu Deus. Muito sólida mesmo. Eu acho tão lindo, né? Depois de tanto tempo. E todo esse carinho, todo esse amor, a gente vê lá na missa, né? Ah, é muito lindo, assim, sabe? Eu fico até sem palavras mesmo. Porque é algo, assim, muito grande. Não é fácil pôr em palavra o que é isso que Jesus está falando, né? Mas tudo isso é pelo amor, né? É o amor. O amor que faz, né, as almas viverem em Deus. Então, sem esse amor, se não tiver amor, as almas não têm, assim, não vivem em Deus, né? Vive afastado dele. E esse afastamento, né, a pessoa fica fria, indiferente em direção a Deus e não vive da vida dele, né? E aí não é firme na fé, né? Não é firme na fé. E é muito lindo mesmo, muito forte. Capítulo 52, 30 de janeiro de 1901. A virtude. As virtudes. Os méritos de Jesus são tantas torres de força, na quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. O veneno do interesse. Tão legal isso porque aqui está falando que a vida de Jesus, os méritos de Jesus, é a força, né? São torres de força para as almas se apoiarem, né? Então Jesus é o nosso apoio. Então, complementa até essa questão da firmeza, né? Na fé, está na solidez do amor, né? Quanto mais ama, mais firme, né? Em Deus está, na fé, né? Não vacila na fé em Deus, né? E aí tem a ver mesmo, né? Então, esse apoio que é Jesus, o apoio que é Deus, né? Ele é o único nosso caminho, né? É o caminho para a eternidade, é Ele, né? Ele é o nosso caminho, né? Então a gente tem que tomar a vida dele, as virtudes, os méritos, tudo vem dele, né? Tudo vem dele para nos pôr, né? Dando esse apoio para a gente se manter firme no caminho até o céu, até a eternidade, né? Esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas de diferentes condições, sacerdotes, monjas, leigos, e Jesus, dando um doloroso lamento, disse: Minha filha, o veneno do interesse entrou em todos os corações, e como esponjas ficaram encharcados deste veneno. Então, ficou encharcada, então as almas só se movimentam por esse interesse, né? Então as almas ficou embebidas por isso, né? Por esse interesse, realmente ficou com a mancha, né? O pecado original deixou essa mancha de interesse. Porque, né, o pecado foi esse movimento de interesse, né, próprio. Ali, desobedecer a Deus por interesses próprios. Então, essa ficou uma marca, uma mancha, né? E assim, deixa a gente, né, embebida, né,
desse interesse. E a alma só se movimenta por interesse. É um veneno terrível. Terrível, né? Que realmente machuca, né? Entristece o coração de Deus, né? Aí ele continua aqui, cadê? Este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos. Minha filha, que não cede à luz da verdade e à potência da virtude, cede ante um vilíssimo interesse. Então, se a alma não está ali se movendo pela luz, pela verdade e por virtude, né? Nessa questão de virtude, pelo poder da virtude e pela luz, né? Então, assim, sem interesse nenhum. Então, se ela cede, né? Se move pela luz da verdade, por amor a Deus, né? E ela não é manchada, né? Por esse interesse, né? Então, se ela cede, se ela se deixa levar, né? E o movimento que a alma faz tem o fundo de interesse, aí estraga tudo, né? Estraga, mancha aí, sabe? Não tem fruto nenhum, por mais lindo que seja o que ela está fazendo, né? Humanamente, mas não produz, né? Nada de bom, muito pelo contrário, envenena a alma. Porque, e o triste aqui, que o pior, né? Que isso penetrou na igreja, né? Então, nos mosteiros, nos sacerdócios, então assim, quando a gente olha assim um exemplo, e aí a gente olha, né? Os institutos de hoje em dia, né? Você vê tudo que eles fazem, pô, parece ser lindo, né? Então tem as coisas que eles fazem no canal, nos canais que eles têm, lindo, maravilhoso. Aparentemente é a coisa mais linda do mundo, humanamente, mas no fundo tem interesse, né? Eles fazem tudo isso, todo esse trabalho, então fazem um trabalho bem bonito, aquele negócio todo cheio de pompa para a internet, né? Para postar os que têm canais, para poder ter visualizações, arrecadar dinheiro, né, para poder se sustentar e pagar as dívidas. Então, no fundo, não está fazendo aquilo por amor a Deus, né? No fundo, né, não, né, toda essa pompa, tudo isso, né, para realmente ter like, de ganhar mais inscrito. Então, eles se preocupam muito com isso, né? E estão sempre ali preocupado em bater meta, preocupado em bater a meta do mês. A gente vê lá, né? A canção nova tem que bater a meta do mês. Então, estão sempre lá, né? Em cima disso, né? Para poder arrecadar dinheiro. E fazem tudo isso, né? No fundo, por mais lindo que seja, no fundo, é para arrecadar dinheiro as coisas que faz, para poder, né? Sustentar toda aquela estrutura. Então, acaba sendo veneno, e isso acaba realmente atrapalhando e distraindo as almas do que realmente importa, né? E ali é todo um abater meta, né? O objetivo é metas, e temos que alcançar isso, e o foco é isso, né? Querendo ou não, acabam se distraindo de Deus e focando em metas, né? Em que precisamos, temos contas para pagar, temos energia, comida para comprar, temos coisas, né? Ali que depende, que a gente precisa pagar, então fica muito preocupado com isso. No fundo, a preocupação é essa, né? E aí isso acontece não só nos mosteiros, né, institutos que a gente fez, né, tem também nos sacerdotes, até os leigos, nós leigos também, se a gente não tiver atento e tomar cuidado, né, isso pode acontecer. Até a gente mesmo que está aqui, né, conhecendo o livro do céu, né, como a Aline falou, é muito sutil, né, muito sutil. Se a gente não estiver atento ouvindo a Deus, a gente pode se mover também por interesse. Parece ser lindo e maravilhoso, mas no fundo, se a gente observar, discernir, né, a gente vê que tem interesse, né, de, de se mostrar boa, né, de que também reza, e se mover, né, de fazer algo na igreja, achando que, é por amor a Deus, mas se for olhar no fundo, tem algum interesse de se mostrar bonito, mostrar que está rezando também, mostrar que reza, que está junto ali, né, para agradar.
né, de fazer alguma coisa só por agradar, né, e não presta atenção no que realmente Deus quer. Então, isso pode acontecer, né? É a mancha, né, do pecado, e isso está muito propensa, tá propensa que se a gente não estiver firme em Deus, se a gente não estiver ali buscando essa força em Deus, né, nesse caminho, se apoiarem em Jesus. Se a gente não estiver se apoiando em Jesus, a gente não consegue perceber isso, né, e não prestar atenção, não estar atento a isso, né, porque realmente é muito sutil, né, esse interesse é muito, a gente não percebe, se Jesus não mostrar pra gente, né, a gente não estiver disposto e aberto ali para ouvir a Deus, né, a gente se deixa levar, achando que tá agradando a Deus, mas não tá, achando que é vontade de Deus, mas não é, né, então, é muito sério, né, e enquanto dizia isso, eu chorava amargamente. Agora, quem pode dizer o rasgo de minha alma ao ver chorar a meu amorosíssimo Jesus? Então a gente pensa que não é nada, né, mas olha como Jesus fica amargo com isso, né, porque não tem, os atos que estão sendo feitos não é por ele, não é por amor a ele, sabe? Não é para agradar a Deus, não é pensando nele, não é para a glória de Deus, não é pensando na salvação das almas, não é pensando na eternidade, não é. Então por isso que ele fica amargo, né? Porque não tem, é totalmente indiferente, frio em direção a Deus, não é nada. E usa as coisas de Deus, né, para interesses próprios. E fora, as pessoas acham lindo e maravilhoso, achando que é para Deus, né? Que está sendo puro para Deus, mas interiormente Deus está vendo que não é. Então ele chora amargamente, né? Agora, quem pode dizer o rasgo da minha alma ao ver Jesus chorar? Ao ver chorar o meu amorosíssimo Jesus? Não sabendo o que fazer para que deixasse de chorar, disse disparates. Meu amado, não chore. Se os outros não te amam, te ofendem e têm os olhos cegos pelo veneno do interesse, de modo que por ele ficam todos embebidos, estou eu que te amo, te louvo e olho como imundícia tudo que é terreno, e não anseio mais que a ti. Por isso deveria ficar contente com meu amor e deixar de chorar. E se te sentes amargurado, derrama em mim tuas amarguras, que estarei mais contente antes que te veja chorar. Então aqui ela estava, né, consolando Jesus e reparando em nome de todos, né, amando, correspondendo, né, em nome de todos. Ali ela ofereceu por todos. Ao ouvir-me, deixou de chorar, derramou um pouco e logo me participou as dores da cruz e depois acrescentou: minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem minha paixão são tantas torres de fortaleza nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Pois é, a vida de Jesus é um apoio, tudo que ele fez foi essa para dar apoio, ajuda ao homem, né, para a gente retornar ao propósito. A gente sabe que a finalidade primordial é fazer, né, restituir tudo que foi perdido e preparar o caminho, abrir os caminhos para esse retorno, né, das almas, a ordem primordial. Mas o homem, ele está falando aqui, ingrato, fugindo dessas torres de fortaleza, apoia-se na lama. Então, assim, apoia em si mesmo, confia em si mesmo, não busca a Deus, né? Eu sei, isso aqui é bom, é lindo e maravilhoso o que eu estou fazendo. Então, a minha visão está sendo linda e maravilhosa, então, eu sei. Não preciso buscar a Deus, porque as pessoas não buscam a Deus, né, para fazer as coisas. Então, assim, apoiam-se, né, nas suas próprias ideias, na sua própria visão ali do que ela está vendo, né, nas suas próprias conclusões. Então, apoia-se na lama, em si mesmo, nas pessoas, né, e não em Deus. E é conduzido para o caminho da perdição. Então, sem perceber, ela vai se perdendo, né? Quando for ver, está no fundo do poço, né? Então, Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe. Eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma e me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais.
A firmeza da fé está na firmeza da caridade. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus quase se fez ver, e não sei por que me disse: minha filha, toda a solidez da fé católica está na solidez da caridade, que une os corações e os faz viver em mim. Depois, lançando-se em meus braços, queria que eu o reconfortasse, tendo feito por quanto pude, logo ele me fez isso e desapareceu. Então, minha filha, toda a solidez da fé católica está na solidez da caridade. Olha isso. A solidez da fé católica está na solidez da caridade. O que isso quer dizer? É que à medida com que verdadeiramente se vive o amor, se vive a caridade, mas verdadeiramente, né? Então, o problema é que as pessoas, às vezes, elas não buscam a caridade verdadeiramente. É como que uma aparência de caridade, mas não é uma caridade. Então, a solidez da fé está à medida dessa verdade, né, na caridade. Então, uma caridade sólida, quer dizer, é uma caridade verdadeira, é uma caridade sincera, né? São Paulo fala, é muito impactante, ele diz que o amor seja sincero, né? É muito impactante. Então, essa caridade sincera, essa solidez na caridade, né? E às vezes isso acaba faltando. Então, teve um rapaz da comunidade, que já até citei ele, né, outras vezes. Gente, tem um menininho aqui gritando, mas é porque ele costuma gritar socorro mesmo, mas ele não tá passando apuros não, é porque ele gosta de chamar a atenção chamando socorro. Então, o rapaz da comunidade, ele foi chamado por um superior, uma pessoa, né, que tem uma posição superior na comunidade, para conversar, porque ele estava meio estranho e tal. E aí tudo bem. E a pessoa conversou, mas e ele se abriu, o rapaz se abriu e tal. Mas assim, essa pessoa tava com uma intenção assim tendenciosa, né? Tinha uma intenção de confirmar, tipo assim, de confirmar que o rapaz estava errado, que o rapaz estava num caminho ruim, que o rapaz estava meio desviado, assim, meio desorientado. Ele queria confirmar uma intuição que ele já tinha, né? Então, ele não teve uma caridade sólida, uma caridade verdadeira naquilo que ele propôs, né? Porque ele chamou o rapaz para conversar, para ajudar o rapaz. E ele não ajudou o rapaz, né? Ele pegou e foi falar para a diretora, para a subdiretora, né? Ele ou ela, não sei quem foi que conversou, só sei da história. Foi falar, né, lá para o conselho local. E o rapaz estava, né, desvalido, que estava perdido e tal, mas não teve a preocupação de ajudar o rapaz verdadeiramente, né? Mas só de meter o pau no rapaz, vamos dizer assim. Então, isso não é caridade sólida, né?
E a fé católica, ela só se solidifica numa caridade sólida, sabe? Então, assim, essa vivência de virtudes que as pessoas buscam é muito mais interior do que o que se pensa que é. Porque não adianta nada você aparentemente, né, está lá fazendo uma coisa boa, bonita, mas o seu interior está contrário à caridade. Que você não está se importando de verdade como rapaz. Você está se importando, né? Se importando simplesmente em confirmar uma informação que foi dita. E passando por cima totalmente da pessoa que está ali na sua frente. Então, graças a Deus, né? Que esse rapaz, ele não se revoltou, né? Nem contra Deus, nem contra a comunidade. Graças a Deus, ele permaneceu firme, forte, tá seguindo as atividades da comunidade, tá indo, tá servindo, tá bem, graças a Deus, né? Nessa parte, assim. Foi difícil, né, pra ele, claro, mas graças a Deus. E a gente ainda reza por ele, pra ele poder seguir, né? Sim, perseverar. A palavra é essa, perseverar. Então, dá para entender, né, que Jesus quer dizer com isso, de que a fé, né, se solidifica pela caridade sólida, pela caridade sincera, caridade verdadeira. Então não existe, né, você querer ter uma fé sólida, verdadeira, mas aí você falha, né, com a caridade, você não, não é caridoso, você não se importa de verdade com as pessoas, você só se importa consigo mesmo, né, você é uma pessoa muito, assim, e tudo muito do interior, sempre é o interior, não tem jeito. Então, uma pessoa muito alheia de Deus, a palavra é essa, né? Alheia de Deus. Então, não é uma pessoa que fica preocupada ali em ter a vida divina, né? Em ter uma conexão com Deus, em estar ali, né, com Deus. Então, e aqui eu falo de uma forma mais abrangente, né? Até para as pessoas que não estão vivendo a santidade divina. Então, falo de uma forma abrangente. Então, assim, tem que ter muita atenção a Deus, né? Ter atenção a Deus, ter uma constante de preocupação com o que Deus está vendo, né? E nós temos uma baita como é que eu posso dizer assim, de uma vantagem de uma carta na mão, porque nós estamos aqui para saber a vontade de Deus, para conhecer e amar a vontade divina, e isso é ouro puro. É ouro puro. Ô, gente, assim, dá muita dó, santidade das virtudes, dá muita dó, gente. Nossa, assim, sério, eu digo a vocês, que às vezes eu digo assim, ô Jesus, não dá para chamar mais gente não para ser filho da divina vontade, não dá para chamar mais pessoas, né? Não dá para o Senhor chamar mais pessoas para fazer parte, né? Para conhecer tudo mais, né? Precisam de ser poucos mesmo os filhos da divina vontade, né? Porque, gente, é uma maldade, assim, sabe? A visão é muito curta do reino da redenção, né? Então, estavam falando ontem, né? Uma reunião, foi bem longa a reunião, nem eu imaginava que ia ser tão longa assim. 2 horas de relógio.
porque a moça estava falando, né, dos ataques que estão sofrendo, a comunidade, né, está sofrendo ataques. E uma das missionárias sofreu um acidente de moto e ela ficou bem ferida. Graças a Deus não corre risco de vida ou de morte, né? Não corre risco de morte, mas ficou muito ferida. E na hora que ela estava lá no chão, a missionária se aproximou dela e o demônio falou, né, que ele que tinha provocado aquilo e ele queria matar ela. Ele disse que ia se vingar, né, de um por um e não sei o que, e fez toda uma coisa assim, né. Tudo bem, assim, que graças a Deus também, né, que as missionárias não levam o pé da letra o que ele fala, né. Mas, assim, falta o conhecimento, sabe? Então, falta o conhecimento da vontade divina, de você ficar tranquilo, de você, assim, não ter medo, sabe? Então, nossa, assim, é diferente o filho da divina vontade, vê muito diferente as coisas, né? Então, eu vejo, assim, que realmente Nossa Senhora permite o povo pensar assim, porque eles ficam mais com ela, sabe? Eles ficam, assim, alerta, entendeu? Eles ficam alerta. Então, porque o demônio falou que vai se vingar de todo mundo, então, né? Todo mundo fica em alerta, fica em alerta. Então, fica mais firme na oração, fica mais firme nas penitências, não falha tanto, entendeu? Porque fica com medo, mas é base de medo, entendeu? Ou faz isso base de medo. Então, assim, é muito triste, gente. Muito triste, né? E a gente tem esse conhecimento a mais da vontade divina. Então, a gente vê a vontade divina objetivamente, né? O que é que Deus quer com isso? Deus quer tal coisa. Então, vou dar o que Deus quer. A gente vê assim, objetivamente. Então, eu falei um pouco, né? À medida que dava para falar, porque não dá para falar tudo, não dá para abrir tudo. Mas eu falei um pouco, sim, né? Que essa moça tinha sido vítima. De fato, ela foi vítima, é uma alma muito, assim, íntima de Jesus. E ela já oferecia sacrifícios para Jesus, né? E aí aconteceu com ela, o acidente e tudo mais. E ela estava oferecendo, o missionário falou que ela estava oferecendo, todo o tempo oferecendo a dor que ela estava sentindo. Então, assim, falei o que dava para falar, sabe? Assim, só para não ficar assim também calada, né? E não passar nenhuma luz ali, já que a gente é sol, né? Então, tentei falar um pouco, né? Mas ao mesmo tempo é difícil, né? As pessoas entenderem. Então, porque fica muito enraizado esse pensamento, os pensamentos do reino da redenção. Então, é triste, né? É triste. Sim, queria mesmo que todo mundo fosse filho da divina vontade, mas, né, não dá pra ser. Então, o segundo, né, as virtudes, os méritos de Jesus são tantas torres de força nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade, o veneno do interesse. Esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas de diferentes condições. Sacerdotes, monjas, leigos,
E Jesus, dando um doloroso lamento, disse: Minha filha, o veneno do interesse entrou em todos os corações, e como esponjas ficaram encharcados neste veneno. Este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos. Minha filha, o que não cede à luz da verdade é a potência da virtude. Cede ante um vilíssimo interesse e as virtudes mais sublimes e excelsas ante este veneno como frágil vidro cai feito pedaço, tá? Então tem a ver com o que eu acabei de falar lá, no exemplo, né, do que o rapaz viveu com a outra missionária que estava ajudando ele, entre muitas aspas, né? Eu tinha um interesse ali, né, só de confirmar que o rapaz estava errado e não de ajudar o rapaz. Então, todo errado, né? Não tinha a caridade verdadeira, então era falso. E enquanto dizia isto, chorava amargamente. Agora, quem pode dizer o rasgo de minha alma ao ver chorar a meu amorosíssimo Jesus? Não sabendo o que fazer para que deixasse de chorar, disse disparates. Meu amado, não chores. Se os outros não te amam, te ofendem e têm os olhos cegos pelo veneno do interesse, de modo que por ele ficam todos embebidos, estou eu que te amo, te louvo, e olho como imundícia tudo que é terreno, e não anseio mais que a ti. Por isso, deveria ficar contente com meu amor e deixar de chorar. E se sentes amargurado, derrama em mim tuas amarguras, que eu estarei mais contente antes que te vejo chorar. Alve deixou de chorar, derramou um pouco de quê? Um pouco e logo me participou as dores da cruz. E depois acrescentou: as virtudes e os méritos adquiridos para o homem em minha paixão são tantas torrentes de fortaleza, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas o homem ingrato, fugindo dessa torre de fortaleza, apoia-se na lama e é conduzido para o caminho da perdição. Então Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então acho que é isso. Um trecho tem a ver com o outro. Acabei meditando no trecho de baixo, no trecho de cima, né? Então, essas virtudes, né? Esses méritos que Jesus adquiriu para nós é muito real, né? Assim, e a gente deve se apoiar sempre na eternidade de Jesus. Ou, como é que você diz, gente? Nos atos eternos, né, de Jesus. Também na natureza de Jesus, na divindade, a palavra é. A gente se apoia na divindade de Jesus, né? E também na humanidade de Jesus. Então, e aí, em vez disso, a gente se apoia no humano, nas nossas forças, nas nossas virtudes, mas tá errado, né? Então, isso é lama. Então, a gente precisa se apoiar em Jesus, né? E o resto é resto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 27, volume 4, trechos 51 e 52. Volume 4,
trecho 51, de 27 de janeiro de 1901. A firmeza da fé está na firmeza da caridade. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus quase se fez ver, e não sei por que me disse: minha filha, toda a solidez da fé católica está na solidez da caridade, que une os corações e os faz viver em mim. Depois, lançando-se em meus braços, queria que eu o reconfortasse. Tendo feito por quanto pude, logo ele me fez isso e desapareceu. O título de estudo, né, porque esse trecho vem hoje nos revelar. A firmeza da fé está na firmeza da caridade. Quanto mais se ama, mais a fé aumenta, porque é impossível uma pessoa acreditar, por exemplo, nós, né, em tudo que está no livro do céu, acreditar que é um dom para esses tempos atuais, acreditar em tudo que Jesus diz ali, que realmente é Ele, né, se nós não amarmos a Ele, se nós não desejarmos, né, conhecer mais, para amar mais. Então, por isso, né, que só é firme na fé quem é firme no amor a Deus. E hoje no grupo foi falado tanto sobre esse amor, né, que é um amor, o amor doação, né, o dos apóstolos, né, que doaram suas vidas, né, sacrificaram suas vidas, perderam as suas vidas por Jesus, né, por amor a Ele, para levar o conhecimento das pessoas, né, tudo o que Jesus fez, mesmo sabendo que o fim deles, né, que ia ser um fim triste, um fim doloroso, um fim sofrido, eles estavam movidos, né, pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse amor, né, que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos sustenta em tudo aquilo que nós necessitarmos fazer em direção a Deus e, né, com direção ao próximo, né? No caso de evangelizar, de levar ao conhecimento de Deus, né? O levar o conhecimento de Deus para as pessoas. Então, tudo isso é o amor, né? É essa caridade que é o amor, né? Que ele diz no livro do céu, que a caridade é o amor e o amor é ele, né? E, e quando ele agora, no finalzinho do trecho, né? Ele lança-se nos braços dela, né? Querendo reconforto, porque ele não encontra amor, né? Não está encontrando amor nesse mundo, né? Como estava sendo falado hoje também no grupo, né? A respeito dos valores invertidos, né? Da forma como as pessoas estão na forma delas se apresentarem, digamos assim, né? Na aparência delas, né? Elas estão feias porque elas estão pondo para fora tudo o que tem dentro delas, no interior delas. No interior delas não tem nada de bonito, porque o belo, né, é o que é de Deus. E como elas não têm nada de Deus, estão vazias das coisas de Deus, então elas põem para fora a feiura mesmo, né? Na forma de se vestir, né? Foi falado lá ontem, hoje no grupo, sobre tatuagem, né? As tatuagens, eu passei mal terça-feira e fui parar no UPA, né? No pronto atendimento aqui, e com muita dor, né? E o médico estava até desconfiando que era renal, crise renal, mas eu acredito que não seja, não, mas estava tomando medicamento na veia, enquanto isso, né, ficava observando as enfermeiras, todas elas cheias de tatuagem, falando ainda que queria fazer mais, queria fechar todo o braço com tatuagem, né, uma coisa assim, tão, eu vejo assim a tatuagem como a pessoa pegar
um spray e pichar toda a igreja, né? Porque o nosso corpo é o templo de Deus, né? E ele não pode ser pichado, não pode ser desenhado, né? Principalmente certos tipos de desenho, né? Que ofendem mais ainda. Então, é tanta coisa que a gente vê na escola. Eu vejo os alunos com umas aparências assim assustadoras, uns cabelos compridos tudo no rosto, assim, tampando até os olhos. Parece que não consegue nem ver, nem enxergar. Uns cabelos coloridos, os cabelos vermelho, umas coisas assim bem, bem chocante, bem uma rebeldia, né? Que eles colocam para fora, assim, que é tudo isso, né? E o ser humano não foi criado, né? Ele foi para isso, né? Para ser dessa forma, né? Totalmente desordenado em tudo, né? Por dentro e por fora. Não, ele foi criado para ser, né? Aquilo que vai que por fora ia representar o que tinha por dentro, que é o próprio Jesus vivendo na alma da criatura. Então a criatura ia ser bela por dentro e por fora, né? Uma beleza assim de encantar, né? Brilhante, né? Luminosa, de tanta luz, né? Porque Jesus resplandecendo, né? Por dentro e por fora da criatura. Então ia ser maravilhoso, né? O ser humano um olhar para o outro e enxergar luz, enxergar beleza, e ao ver essa beleza se lembrar de Deus, né? Então, um olhando para o outro e lembrando sempre de Deus em tudo, né? Principalmente na criatura, porque hoje não se vê Deus nem na natureza, nem nas coisas criadas, nem na criatura, né? Quem está longe de Deus não vê Deus em nada. Nós vemos Deus em tudo, mas, né? Porque nós temos esse conhecimento de que Ele está vivendo dentro de cada um de nós. Então, Jesus, ele precisava se reconfortar, porque ele estava, neste momento, com certeza, vendo, né, a falta de caridade, né, que há hoje, né? As pessoas estão egoístas, individualistas, pensando só em si, né, cada vez mais egoístas, né, a ponto, assim, de chegar a matar, né, a outra pessoa, porque ela não quer que a outra pessoa atrapalhe a vida dela. Ela elimina a pessoa, né? Como tenho visto muitos casos, né? De filhos matando os pais, pais matando filhos, né? Porque está incomodando, está atrapalhando a vida deles. Então, elimina, né? Elimina tudo aquilo que dá trabalho, tudo aquilo que é sofrimento. Vamos cortar tudo, porque o importante é ser feliz, né? E isso, né, entristece demais a gente de ver o comportamento do ser humano hoje por essa falta de caridade, por essa falta de amor, né, com o próximo, porque vem já da própria falta de amor de si mesmos, né, de si mesmo, porque quem ama a Deus ama a si mesmo, então não faz com o próximo aquilo que não quer que faça consigo mesma, e, e por temor, né, por amor a Deus, não faz, não nem pensa, nem passa pela cabeça esse tipo de coisa. Então é um mundo sem Deus que tá dessa forma, né? E a gente faz como a Luísa, né? Acolhe Jesus nos nossos braços, reconforta ele, faz companhia para ele, compreende ele, né? Concorda com ele, né? Corresponde a esse amor dele, a esse plano dele, e, e a gente sabe que ele conta conosco, né? E ele pode se apoiar em nós. Amém, Fiat. Volume 4, trecho 52, de 30 de janeiro de 1901. As virtudes, os méritos de Jesus são tantas torres de força nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade, o veneno do interesse. Esta manhã, ao vir o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas de diferentes condições, sacerdotes, monjas, leigos, e Jesus, dando um doloroso lamento, me disse: minha filha,
O veneno do interesse entrou em todos os corações, e como esponjas ficaram encharcados deste veneno. Este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos. Minha filha, o que não cede à luz da verdade e à potência da virtude, cede ante um vilíssimo interesse, e as virtudes mais sublimes e excelsas, ante este veneno, como frágil vidro, caem feitas pedaços. Jesus se lamenta, né, sobre o interesse próprio que está, né, como eu estava dizendo no trecho anterior, né, em todos os corações. O egoísmo, o individualismo, né, o fazer as coisas com o interesse de ganhar algo em troca, com o interesse de aparecer, com o interesse de ser elogiado, com o interesse de ser reconhecido. Então, é um veneno pestífero, né, uma peste que entrou principalmente até, né, nos lugares religiosos, nos mosteiros, né, no coração dos sacerdotes, nos leigos, né, em todos os corações. Não tem um que hoje não tenha esse interesse próprio, né? Quantas pessoas estão hoje fazendo conteúdo para o YouTube, né? Só por dinheiro, né? Inventam até coisas, né? Exageram nas notícias para poderem chamar atenção para si, porque elas querem de toda forma, né, ser conhecidas, ser reconhecidas para ganhar dinheiro com isso, né? Porque é muito mais fácil ficar dentro de um quarto gravando, né, na tranquilidade da sua casa, né, não ter que pegar ônibus lotado, né, trem lotado, sair cedinho, sair de madrugada para trabalhar, né, passar nervoso, né, ser cobrado, tanta coisa que né, quando a pessoa, que acontece quando a pessoa está trabalhando fora de casa, mas é muito mais fácil ficar em casa, na comodidade, né, comendo a hora que quer, descansando a hora que quer, né, e viver dessa maneira, né, é um interesse próprio também, né, egoísta de querer ganhar dinheiro facilmente, né. Agora, com relação à parte religiosa, né, quantos sacerdotes, né, também fazem as coisas para agradar, né, as pessoas, né, políticos principalmente, né, para poderem receber talvez dinheiro, né, na ajuda, uma parte grande assim de dinheiro, uma boa contribuição, né, de pessoas influentes para fazer, talvez até para fazer obras da igreja mesmo, né, reformas, melhorias, né, para dizer, né, para onde ele responde lá que ele está fazendo algo, né, que ele está conseguindo, que ele está eh, sendo bastante aceito pelas pessoas, as pessoas estão ajudando muito, não sei por qual motivo, né, mas a gente sabe que isso acontece, né. Nos mosteiros, né, monges, monjas, né, também não são mais como antes, que era só por amor, né, somente por amor a Deus que as pessoas, eh, se retiravam à convivência, né, para ficar isoladas e realmente sofriam o que precisavam sofrer, mas só por amor às almas, né. Parece que agora nem isso parece que a gente vê mais acontecer, né. Parece que não se tem mais amor pelos outros, né, só por si mesmos, fazendo tudo por si, né. Eu vou para um convento porque eu decidi que eu não quero casar, né, e não quero ficar sozinha, então eu vou para um convento, não sei qual o motivo que leva, mas Jesus sabe, né, ele conhece todos os corações, né. E enquanto dizia isso, eu chorava amargamente, né, muita tristeza, muita dor, né, de ver, né, ele não sente a dor do sofrimento, ele sente a dor de ver,
a criatura nessa situação. Agora, quem pode dizer o rasgo de minha alma ao ver chorar o meu amorosíssimo Jesus? Não sabendo o que fazer para que deixasse de chorar, disse disparates. Meu amado, não chores. Se os outros não te amam, te ofendem e têm os olhos cegos pelo veneno do interesse, de modo que por ele ficam todos embebidos, estou eu que te amo, te louvo, e olho como imundícia tudo que é terreno, e não anseio mais que a ti. Por isso deveria ficar contente com o meu amor e deixar de chorar. E se te sentes amargurado, derrama em mim tuas amarguras, eu estarei mais contente, antes que te veja chorar. Ao ouvir-me, deixou de chorar. Derramou um pouco e logo me participou as dores da cruz, e depois acrescentou: minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem em minha paixão são tantas torres de fortaleza nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade, mas o homem ingrato, fugindo dessas torres de fortaleza, apoia-se na lama e é conduzido para o caminho da perdição. Então Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Jesus, ele aceitou as palavras, né, da Luísa, mesmo ela dizendo que eram disparates, né, e deixou de chorar e derramou um pouco, né, do sofrimento, né, dele, que é o sofrimento das dores da cruz, né, que a cruz aqui, onde ele sofreu, né, os últimos momentos ali de tudo que ele viveu de reparação, né, de ter sofrido no nosso lugar e tudo que ele sofreu, né, tudo que os méritos, né, que ele adquiriu para o homem da paixão dele, né, que o homem deveria se apegar a isso, né, tendo essa consciência de que se ele fez tudo isso, que ele assumiu para ele os nossos pecados, então nós não temos mais motivos para pecar, né? Nós, ao pecarmos e ao nós temos esse conhecimento, né? Porque não nascemos com esse conhecimento, mas quando nós buscamos a Deus, nós adquirimos ele, né? De que Jesus, o que ele fez por nós, né? E quando nós recebemos esse conhecimento, temos que pedir perdão por todos os pecados cometidos, por não saber disso, do que ele fez por nós, para que nós não pecássemos mais e recomeçar uma vida, né, sem pecado, né, é possível, né, e ser santo. Então, são fortalezas, né, tudo que ele fez para que nós pudéssemos, né, seguir esse caminho para a eternidade, para o céu, rumo ao céu. Mas o homem foge dessas torres de fortaleza, né? Apoia-se na lama, apoia-se no pecado e está sendo conduzido para o caminho da perdição. Muitos, muitos, muitos hoje estão vivendo dessa maneira. E a Luísa, como alma vítima, né? Ela participou dessas dores para que, né, como alma vítima, aliviasse, né, o sofrimento de Jesus e também os castigos, né, por causa desse caminho de perdição que anda a humanidade, assim, totalmente cega, né, sendo conduzida mesmo, né, para pro abismo, né, pro abismo sem perceber, né, está totalmente hipnotizada pelo mal e só Deus mesmo que sabe, né? Tudo que se passa no coração da criatura e pode até o último momento da vida dela, né? Resgatá-la, né? Ela pode ir para o purgatório ali, aprender a conhecer e amar a Deus ali. E é isso que é a nossa esperança, né? Porque, caso contrário, a gente já poderia até dizer, né, que a maioria que morre hoje vai para o inferno, né?
mas a gente sabe que não é dessa forma, né? Que ele é que vai, né? É só ele que vai saber disso. Nem nós, nem a própria alma antes de morrer, né? Só no juízo dela mesmo, particular, que vai ser mostrado para ela tudo que ele fez na paixão, tudo que ele fez a vida dela inteirinha, né? Querendo ela, eh, atraindo ela para ele, e ela não percebeu, porque ela estava distraída com as coisas do mundo. E aí, nesse momento em que a alma vai poder saber, né, se ela aceita ele ou não, né, ou se ela se lança no inferno. Então, é, é, é só ele mesmo, né? A gente só tem que continuar o nosso trabalho, né, vivendo na divina vontade, fazendo nossos atos, né, sempre pensando nos frutos que serão produzidos para que muitas almas alcancem, né, as graças do orvalho benéfico que vão sendo derramadas sobre todos, para que elas possam, neste momento, né, optarem por Deus, por escolher a Ele, né, ficar com Ele. Amém, Fiat.